E por aí vai. Mas a minha pergunta, ela vai agora numa outra direção, porque eu estou preocupado aqui com o tema do desenvolvimento do Brasil e tudo mais. Eu queria que você explicasse para mim, Marco, a contradição de que os conservadores nos Estados Unidos defendem intervenção estatal, defendem tarifas para proteger a sua indústria, por exemplo, o Trump aí colocando a tarifa de 25% sobre o aço, por causa da desindustrialização de todo o setor do Michigan, dentre o chamado cinturão do aço nos Estados Unidos, enquanto no Brasil os mesmos conservadores, um país que deveria então ter uma postura até mais ostensiva, porque o Brasil é economicamente muito mais frágil que os Estados Unidos, em tese precisaria de muito mais proteção do que os Estados Unidos. Aqui normalmente vocês defendem a abertura completa e total do Brasil ao capital estrangeiro, nenhum tipo de proteção ao mercado brasileiro e vinculando um pouco do que eu comecei a discutir lá na parte do nacionalismo, o que me parece a ausência de qualquer projeto de desenvolvimento nacional, de indicar um caminho, de tentar fazer qualquer coisa, não, deixa a pedra rolar e vamos ver onde que dá. O que me parece uma posição muito conveniente para quem já tem a vida resolvida, mas Desculpa, não pro grosso. Qual foi essa última que você fez? Só para eu pegar de novo? A última o quê? Não entendi. A última pergunta. Não, é só uma pergunta só mesmo. Eu só estou povoando ela com elementos. Ok. Só estou povoando ela com elementos. O A pergunta elemento só que você como colocou. explicar a contradição, né, de que um país como os Estados Unidos, os conservadores defendem tarifas e proteger o mercado interno, inclusive onde está o aço, para tentar reindustrializar o país naquele local, enquanto um país como o Brasil, que essa proteção deveria ser mais importante, um país mais débil economicamente, defende a abertura completa ao capital estrangeiro. Então, eu queria que você explicasse isso aí, como que no Brasil essa abertura completa ao capital estrangeiro vai resolver o problema do atraso crônico e desmantelamento estrutural do Brasil, que vem se desenvolvendo aí de maneira notória ao longo das últimas 3 Isso é maravilhoso. Eu adoro esse tema porque o Gustavo, querendo ou não, né? Todo esquerdista é um cara... e aqui eu não tô falando do Gustavo em si, tá? Mas a essência do pensamento esquerdista, ela é fundada e fulcrada no ressentimento. Agora, o que isso tem a ver com comércio internacional, né? Vamos olhar para fora e vamos culpar os Estados Unidos pela porcaria da banana que virou o Brasil, né? E daí a gente começa. É isso que acontece com Cuba, né? Eles não falam isso o tempo todo. A gente só é a porcaria que a gente é porque o embargo econômico americano acabou com a nossa possibilidade de se emancipar enquanto povo, enquanto nação. Na verdade, o Brasil não fez a lição de casa. A lição de casa é reduzir o custo da máquina pública, tirar empregado vagabundo que está no setor público, acabar com a maldita estabilidade e vitaliciedade que você tem em Ministério Público e magistratura, que enche de privilégios esses caras e custa muito caro para o povo brasileiro, que paga imposto caro para manter essa galera desse estamento burocrático. A gente tem que reduzir a carga tributária junto com a redução da máquina pública e daí a gente pode ver até onde vai o potencial e a produtividade do brasileiro. Porque enquanto a gente é massacrado com 5, 6 meses de imposto que a gente paga todo maldito ano para olhar a farra que o Lula faz com a Janja, para olhar a farra que o Carlos Lupe faz no INSS, para olhar a farra que os ministros do STF fazem, inclusive com dinheiro privado do Lide, do João Dória e dessa galera toda, a gente não faz a lição de casa? E agora a gente tá querendo o quê? Apontar culpados de fora? O Brasil é essa porcaria que ele é eminentemente por culpa nossa. Ponto 1. Ponto 2. Conservador americano, bilateralidade é uma maneira de você fazer, sim, o comércio internacional. E para você reajustar essa porcaria. Quem disse que a regra que foi discutida pela Organização Mundial do Comércio de 30 anos atrás tem que ser a regra que vige até hoje? Então o Trump, ele tá assim. Ele está reagindo a mais de 30 anos de dumping que a China faz com produtos americanos e com empresas americanas. Agora, é engraçado, essa análise é muito peculiar, porque ela propositalmente tira de contexto a historiografia do comércio mundial e do comércio internacional. Eu acho isso incrível, né? A China é uma freira no prostíbulo que é o mundo. Não, a China é o capeta no prostíbulo que é o mundo. Comunismo com capitalismo. É uma bomba atômica isso daí, é uma hecatombe esse negócio. Então, existe um caminho sim que é a bilateralidade. Aqui, ó, Paraguai, você vai me tratar bem? Vem aqui, dá a mãozinha. Agora, blocos de grupos de países que fazem uma série de ressalvas. Vira a porcaria do Mercosul aqui no Brasil, que o que mais tem é ressalva de produto no Mercosul, totalmente disfuncional. Então, eu acredito sim em comércio internacional e relações exteriores com bilateralidade.
que é o mais justo. Você faz bem para mim, que eu faço bem para você. Tira a carga de mim, dos produtos que eu mando para você, eu tiro a carga dos produtos que você manda para mim. E a gente vai jogando o jogo. Agora, precisa de um pouco de maturidade para olhar para isso e ver que não é aquela velha história... Acabou? Não, o seu é a resposta, são 5 minutos. E ter um pouco de maturidade para olhar para isso e falar, ok, vamos parar com esse papinho demagógico de ressentimento, nós somos o que somos por causa do imperialismo. O imperialismo. Pô, aí você vai falar do que agora, sabe? A culpa é dos bilionários. Esse papo, para mim, cheira jardim de infância, cheira leite esse papo. A culpa é dos bilionários. Se tem uma coisa que você está usufruindo hoje é de um canal de YouTube e de redes sociais que foram criados e desenvolvidos pelos caras que hoje são bilionários. A sua subsistência sai daí. A sua fama que você conquistou até agora, Gustavo, vem daí. Se você deve alguma coisa, é para os bilionários. Agora, ficar vilanizando o bilionário, esse é bonzinho, esse é malzinho. Tá cheio de bilionário do mal. A gente sabe que tem bilionário do mal. Oligarca na Rússia, oligarca na China comunista, oligarca, os próprios ditadores são bilionários. Em Cuba, a família Castro, a gente tem Maduro, a gente tem todo mundo saqueando a máquina pública a pretexto de fazer a grande e maravilhosa revolução socialista que você tanto defende aqui. É delicioso isso, né? Aqui no Brasil, as campeãs nacionais, a gente tem os bilionários corruptos do Brasil. Você é contra isso? Eu sou contra isso. Eu acho que esse é o tipo de bilionário que nunca deveria existir. Só que quem ajudou esses caras a se construírem no mundo hoje? Os bilionários do mal. É o modus operandi da esquerda no poder. É a melhor forma de você criar bilionários fictícios e fabricados. 3 minutos para réplica, querido Gustavo. Esses 5 minutos não demorou, Marco, nesse tema? Mas pelo menos você não usou a palavra esse relativismo. Já foi um grande avanço que você usou das outras vezes. Não entendi. Né? Para deixar, entendedores entenderão. Vamos lá então. Primeiro, sobre a bilateralidade. É muito engraçado, né? Consultem, pessoal, por aí, vocês vão entender o que são as taxas da China que o Trump estão dizendo. E não tem nada para defender da China, menos ainda. Já tivemos uma longa conversa aqui sobre isso hoje. Tem um vídeo de 2 horas e meia só mostrando o que é o capitalismo chinês que está no meu canal. Mas o cálculo do Trump é mais ou menos o seguinte. A China vende 400 bilhões, os números são ilustrativos aqui, tá? De mercadorias para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vende 100 bilhões para a China. Logo, os Estados Unidos têm um déficit comercial de 300 bilhões sobre os 400, a taxa da China é de 66%. Ou seja, o que o Trump chama de tarifas não é taxa que a China cobra sobre mercadoria americana, não. É o percentual do déficit. Só que os 400 bilhões que a China vendeu para os Estados Unidos foram mercadorias entregues que valiam 400 bilhões, assim como os Estados Unidos foi para a China. Inclusive, se esse fosse o problema do capitalismo, estava realmente muito bom, né? Então, esse percentual de tarifas e reciprocidade que ele coloca é completamente fictício e arbitrário. Tá? É como se eu chegasse aqui e vendesse para o Vilela uma coisa que valesse R$1.000, ele me pagasse R$1.000, ele vendesse para mim uma que valesse 500, eu pagasse os R$500, eu falasse, não, você está cobrando 50% de tarifa sobre mim, porque eu te dei 1.000, você me deu 500. Né? É ridículo, patético. Mas de qualquer forma, a questão, Marco, que você tentou fugir dela aí loucamente, sempre mudando para outros assuntos, é o seguinte, o Trump tenta proteger, pelo menos assim é o discurso, né? Que ele quer proteger a indústria americana, reindustrializar a região do Michigan, do cinturão de aço. Banheiro, você não ouviu para isso, ouvi tudinho. E para isso ele colocou 25% de taxa sobre o aço de vários países do mundo. E vocês não dizem que tem que abrir todo o mercado brasileiro, provavelmente deixar o aço chinês chegar aqui muito mais barato, destruir todo o setor siderúrgico brasileiro, e aí o desenvolvimento nacional, onde vai ter geração de emprego, valor agregado, sabe-se lá de onde é e de que forma. Né? Então essa que é a pergunta que está colocada. E para terminar nesses últimos segundinhos que falta, vamos lá, não, quem criou o YouTube não são os donos do YouTube, quem criou o YouTube são os trabalhadores do YouTube, e não são quem ganha o dinheiro do YouTube, são eles que produziram o que gera a renda que seus bilionários recebem. Eu de fato não vivo do YouTube, não teria nenhum problema se vivesse, né? Eu de fato tenho dificuldade inclusive de produzir vídeos, essas coisas, porque eu tenho um trabalho onde eu tiro as minhas principais fontes de renda, mas não teria nenhum problema se eu trabalhasse, eu estaria ajudando
ajudando, na verdade, uma empresa a ganhar o faturamento que eles ganham, sendo que o sistema do YouTube sequer foi produzido por eles. Na verdade, o YouTube é até pior. O YouTube foi comprado pela Google, como faz todas as empresas monopolistas, assim que a internet bombou lá no início dos anos 2000. Beleza, vamos à rodada final aqui de perguntas, as quartas perguntas de cada um, começando com o Marco aí. Eu gosto de tentar romper um pouco uma lógica que eu acho dualista e, de novo, eu acho que ela não agrega para soluções do desenvolvimento nacional, né? Eu falei aqui em reforma administrativa do Estado. Eu tô achando engraçado que é um esquerdista que é a favor da redução da carga tributária. Só que a conta não fecha, porque ele quer aumentar o número de estatais. É uma conta meio estranha essa daí. Eu quero reduzir a carga tributária e aumentar o número de empresas e de cargos públicos e de empregos da administração pública indireta. Quer dizer, isso daí é no mínimo estranho, para não dizer o máximo do que é isso daí, né? Mas eu acho interessante, eu quero voltar nessa questão do projeto. Tem evasivas maravilhosas aqui do Gustavão. Gustavão não consegue falar qual é a revolução que ele quer fazer. Até agora, eu quero entrar na revolução do Gustavo. Eu quero pegar em armas e fazer alguma coisa com Lula, Gustavo. Mas eu não sei o que fazer porque você não me deu o caminho ainda. A gente está preso na sala de aula discutindo tarifa dos Estados Unidos, que tem uma guerra comercial gigantesca iniciada pela China, que você tanto critica, mas daí passa pano para a China quando é para falar mal do Trump, que eu acho interessantíssimo também. Agora, qual que é o espírito dessa revolução que você quer fazer? Quem que você quer derrubar? Que bens você quer expropriar da iniciativa privada? Que empresário brasileiro você quer expropriar? Que fazenda você quer expropriar? Você quer trazer as pessoas para qual lugar? Como é que você vai fazer a divisão urbanística do Brasil? Como que você vai alocar recursos? Como é que funciona uma revolução do proletário? Porque, de novo, a gente está aqui cheio de aforismos teóricos e ilações maravilhosas sobre desenvolvimento nacional. Eu estou falando pelo menos uma coisa bem óbvia na direita, que é reduzir carga tributária, reduzir o tamanho do Estado. E a pergunta que eu quero fazer para você é, bicho, você foi eleito presidente, ou você foi eleito, sei lá, síndico do condomínio, o que você vai fazer com o poder que te deram? O que você vai fazer com as competências que foram outorgadas para você pelo processo democrático do qual você já falou, né? Não acredita, não tem confiança. Eu também não tenho muita confiança nesse nosso processo democrático, tá? Mas pelo menos eu não falo e não defendo revolução sangrenta e violenta. Então eu preciso entender onde é que está esse meio termo entre o processo democrático desacreditado e a revolução sangrenta que você relativizou e falou que tem origem capitalista, inclusive.